Antes, entretanto, de entrar na palestra dessa tarde, eu gostaria de compartilhar com vocês a minha experiência, para que vocês entendam por que eu faço esse trabalho, porque eu tenho amor ao trabalho que eu faço. Existem algumas coisas que eu lembro da minha infância, e não são muitas coisas, mas duas coisas são bem marcantes. A primeira dela era a saúde física e emocional muito precária da minha mãe. Para vocês terem uma ideia, a minha mãe, com 28 anos, já tinha tido o seu primeiro derrame. Aos 38 anos, o segundo derrame, e depois que teve o terceiro derrame, viveu o que tinha que viver como uma completa incapacitada. Então, fui criado num ambiente onde a enfermidade estava sempre presente. Eu não tenho muita herança genética boa em termos de saúde. A média de vida da minha família por parte de mãe é aproximadamente 50 anos. A maioria morre em derrame cerebral, problemas cardiovasculares, complicação de diabetes. Então não tem uma herança genética em termos de saúde muito boa. Me lembro também, na minha infância, que muitas e muitas vezes meu pai viajava, éramos 5 irmãos, e minha mãe às vezes tinha umas crises agudas, que mais tarde fomos ver que eram crises de angina, e que ela naquela agonia levantava os filhos de cama em cama para poder se despedir na sensação de que ia morrer. Então nós fomos criados realmente naquele ambiente de enfermidade, de insegurança. Mas tem outra coisa que eu me lembro também muito bem, era uma mistura que eu indulgia diariamente. Para mim aquilo era o manjar dos deuses. Era uma mistura de açúcar refinado, farinha de mandioca e leite em pó. Com 6 ou 7 anos de idade, eu sabia onde minha mãe guardava aqueles recipientes. Então, para não ser pego no fraga, eu subia na prateleira, levava uma outra lata. Me lembro até hoje a cor da lata, era uma lata vermelha e branca de leite Glória, não sei nem se existe ainda. Então, misturava ali, naquela proporção perfeita, açúcar, farinha de mandioca e leite em pó. E passava o dia todo correndo, pulando, brincando, ninguém nem desconfiava, porque eu não sentia fome. Quando aparecia uma fome, ia lá, pegava minha latinha debaixo da cama, bicava um pouco daquela mistura e feliz da vida. Mas eu me lembro que eu era acometido de uma inquietação muito grande. Me lembro até que uma vez minha mãe, comentando com as minhas tias, disse o seguinte: um dia esse menino ainda me mata, porque era muita inquietação. Lembro-me, por exemplo, de uma queda no poço lá de casa, que era um poço de 5 metros de profundidade. Eu brincando com o balde, né? Eu achava interessante que o balde, quando vem dentro da água, ele vem leve, e sai da água, ele fica pesado. Fiquei ali, blum, blum, até que eu, blum, fui com o balde. Então, meu irmão tentou me segurar. Eu me lembro que eu abraçando a corda, até ela travar na carretilha, levou muito tempo, eu bebi muita água. Depois meu irmão tentando me tirar. Tinha um vizinho que, escutando aquela comoção, correu, pulou uma cerca, deu um talho enorme no pé. Esse era outro problema que eu tinha. Todo mundo que ficava um pouco perto também sempre sobrava alguma coisa. Lembro-me também de uma mordida do nosso pastor alemão, do Leão. Eu gostava muito de brincar com o Leão, nosso pastor alemão. Justamente em horário que cachorro não gosta de brincadeira. Que horário é? Quando está comendo. E estava o Leão lá comendo, e eu ficava puxando a panela de comida, botando de volta, puxando e trazendo, e ele renhia os dentes para mim. Na minha visão de menino, ele estava gostando da brincadeira e rindo para mim, né? Daí que ele me deu um chega para lá, me deu uma mordida no rosto. Eu tenho hoje aqui até ainda a cicatriz da mordida. Aquilo me resultou aproximadamente 36 injeções na barriga antirrábica, que naquela época era assim. Então eu ia lá para o farmacêutico lá levar as minhas injeções. Lembro hoje até o nome do farmacêutico, Seu Pimenta, nome muito apropriado, na verdade. Lembro também de um quase afogamento no rio. A primeira vez que eu fui no rio, eu me emocionei, saí correndo e pulei. Eu pensei que era só pular que tudo ia acontecer naturalmente, né? Então isso era muito estresse que eu colocava em cima do meu pai, da minha mãe.
Lembro-me também de um casal de vizinhos que todas as tardes praticamente rolava uma briga. E eu estava brincando na rua, chegava o horário da briga, ia para casa, trocava minha roupinha. Não tinha rádio, não tinha televisão, que é coisa melhor que ver briga de vizinho no final de tarde, né? E ficava lá no portão olhando. Teve um dia que eu falei assim, bom, aqui de fora não dá para escutar direito, eu vou entrar no quintal. Entrei no quintal. Teve outro dia que eu falei, não, tenho que ver isso aí em 3D. Aí abri a janela. O dia que eu abri a janela, quando eu abri a janela, eu só escutei um barulho e um clarão. E quando eu passei a mão na minha cabeça assim, eu estava todo ensanguentado já. Depois eu fui descobrir que alguém jogou um cinzeiro em alguém, esse alguém saiu da frente e sobrou para o bisbilhoteiro lá na janela, né? Quando eu cheguei em casa, fui para casa todo ensanguentado, eu falei, hoje a minha mãe vai morrer. E quase que ela morreu. Quase que ela morreu quando me viu naquele estado, né? Então tinha muita dificuldade para dormir. Tinha uma agitação, 4 horas da manhã já estava acordado querendo fazer alguma coisa, que era o resultado da minha dieta particular. Aos 9 anos de idade comecei a desenvolver cegueira noturna. Quando o sol se punha já não enxergava absolutamente nada. Então foi aquele problema, estava ficando cego. Na realidade eu estava ficando cego. Estava ficando cego de... chama-se xeroftalmia, que é cegueira devido à deficiência de qual vitamina? Vitamina A. Aquela calorias vazias que eu indulgia diariamente, já havia quase que depleto minhas reservas de vitamina A, e eu comecei a desenvolver então cegueira noturna. Quando cheguei à idade de 11 para 10 anos, aconteceu, 10 para 11 anos, aconteceu um evento interessante. Nós moramos um período na Tijuca, no Rio de Janeiro, e tinha 3 filhos pré-adolescentes, uns adolescentes. Nós não éramos adventistas, meu pai não era adventista, mas ele viu que ali não era um bom lugar para criar os filhos. Então ele arrendou um sítio na região de Teresópolis e levou toda a família, e lá fomos viver num sítio. Eu detestei cada minuto daquilo naquela época. Saí da cidade para ir para um lugar que não tinha luz, não tinha água, não tinha absolutamente nada. Mas hoje, como me lembro, foi um dos momentos, das fases mais belas da minha vida. Durante esse período ocorreu algumas coisas interessantes que mais tarde, fazendo uma avaliação, eu fui ver. Por exemplo, desapareceu o arroz branco da nossa dieta, sabe por quê? Porque nós tínhamos que plantar o arroz e tínhamos que socar no pilão. Era arroz integral. Não tínhamos acesso a nenhum tipo de produtos refinados, e, eventualmente, alguma coisa doce era uma pamonha de milho que rolava lá no final do ano, ou uma canjica com mungunzá. Balas, esqueça. Frutas da época, tínhamos tínhamos hortas. E durante esse período, por incrível que pareça, a situação de saúde da minha mãe melhorou de uma maneira inexplicável. Ela já nem tomava o medicamento que ela tomaria para hipertensão. E ela já tinha até energia para cuidar dos filhos e lavar a roupa num pequeno córrego que passava perto de casa. Entretanto, ocorreu um outro evento. A única escola da região fechou. Então, pressionado pela necessidade de dar uma educação aos filhos, tivemos que voltar para a cidade. Voltamos, então, 3 anos depois para a Tijuca. E quando voltamos para a cidade, voltou o arroz branco, balas, doces, chocolates, refrigerantes. Não passaram 2 anos, começaram a popicar as cáries. A saúde da minha mãe novamente começou a se deteriorar, quando ela teve então o seu segundo derrame. Eu, aos 14 anos de idade, já tinha alguns problemas sérios de saúde. Tinha uma dispepsia que ninguém conseguia dar um jeito. E alguma coisa me dizia que aquilo tinha que ver com alimentação. Por exemplo, na realidade, por parte de pai, meu avô era alemão. Esse sobrenome Cristo que eu tenho, na realidade, tinha um PH que se perdeu. Na época de Getúlio Vargas foi dada uma lei que quem quisesse nacionalizar o nome, nacionalizei. Aí perdeu o PH, ficou como Cristo. E minha mãe, descendente italiana.
E eu me lembro que lá em casa, sempre, todo final de semana, sempre se comemorava alguma coisa. E a gente comemorava e um bicho tinha que morrer. E nós criávamos porcos, eram sempre alguma coisa. Então depois eu comecei a fazer relação daquela estilo de vida alimentar com as enfermidades que apareciam na família. Mas ninguém fazia relação. Aquilo era uma coisa muito, muito natural e muito normal. Aos 17 anos fui servir o exército, servi na infantaria. Saí com 18 anos, saí com a saúde muito mais deteriorada. Nessa época eu já tinha depressão, para a qual tomava Valium. Tinha também ataques de pânico, problemas digestivos, insônias, palpitações. E ninguém conseguia dar solução para isso. Os médicos somente aumentando as doses dos remédios. Me lembro até que uma vez conversando com gastro, que tinha alguma coisa que me dizia que tinha que ver com o estilo de vida. E eu falei, escuta, se eu mudar a minha alimentação, será que se eu comer mais frutas, vegetais, será que isso não vai me ajudar? Mas a resposta que ele me deu foi a seguinte, não, é pior, porque isso aí vai deixar mais resíduo no seu intestino, isso é pior. Bom, o especialista falando, a gente tem que aceitar, não é verdade? E eu continuei tentando me ajudar a mim mesmo, buscando alguma literatura, quando aconteceu então um terceiro evento que mudou a minha vida completamente. Eu fui convidado por um amigo meu para ir a uma festa de aniversário. Entretanto, quando nós fomos chegando perto da casa onde seria a festa de aniversário, eu não escutei barulho de música, nem nenhuma comoção. Eu me lembro que eu até brinquei com ele. Falei, você me trouxe para uma festa de aniversário, me trouxe para um funeral, porque esse negócio aqui está meio morto. Eu falei assim, não, isso aqui é um pessoal diferente, coisa e tal. E aí, quando eu cheguei lá, ele me falou, isso aqui são adventistas do sétimo dia, e eles não dançam, coisa e tal, mas teve uma brincadeira lá no social, fiquei um pouco lá, assim, deslocado, mas tinha um grupo de umas 4 pessoas conversando alguma coisa que me chamou a atenção. Eu me lembro até hoje. Alguém falou não sei o que, vegetariano, não come carne, aquilo me chamou a atenção. Então comecei a me aproximar e fui conversando com eles. Ele falou, nós somos adventistas e existe uma orientação da igreja para se abster disso, daquilo, coisa e tal. E quando falou em vegetarianismo, e não precisou nem me convidar. Fui para a igreja, peguei todos os livros de profecia, devorei. Comecei a implementar paulatinamente tudo aquilo que eu estava aprendendo naqueles livros. E é o mais interessante que o que me ajudou não foram as grandes descobertas científicas, mas foram princípios fundamentais revelados na Bíblia e no Espírito de Profecia. E para tornar a história bem curta, hoje com 54 anos, eu me sinto melhor do que quando tinha 18 anos de idade. Nesses últimos 32 anos, a última vez que eu estive no hospital foi em 1994, quando eu fui atropelado em Nova York. Morei em Nova York 8 anos. Esse atropelamento me resultou em mais hérnia. Eu tenho hérnia cervical, tenho hérnia torácica, lombar. Eu sou a própria hérnia ambulante. Mas eu aprendi a conviver com esse desconforto, porque uma coisa também aprendi. Quando você muda a alimentação para uma alimentação que não demanda muito do seu organismo, a uma alcalinidade que não demanda muito esforço do organismo, o que acontece? Existe uma redução nos mediadores da dor e você perde um pouco a sua sensibilidade a certo tipo de dor. Então, até em problemas crônicos, de dor crônica, a mudança na alimentação, ela pode ajudar também. Então, por isso que eu tenho essa paixão pelo que eu faço. E em 1986, vim para os Estados Unidos com a intenção de estudar, pesquisar. Passei muito tempo nas bibliotecas de Nova York, pesquisando e querendo entender por que informações tão eficazes e tão simples não chegam à população. E aí fui descobrindo algumas coisas, que existem muitos estudos científicos, onde existem estudos comparativos, onde existem conflitos de interesses. É por isso que, às vezes, nós escutamos ver alguns estudos científicos que entram em contradição com os princípios que nós temos, porque normalmente são conflitos de interesse. Nós temos a questão do vinho, que diz que tem que tomar, que é bom para o coração. Ontem eu expliquei isso muito bem lá em Everett.
Então hoje nós estamos passando uma crise chamada crise na ciência. A ciência já perdeu quase que completamente a sua integridade. E o que resta para o povo de Deus é a revelação. Porque a revelação ela não mente, Deus é fiel, Ele te dá um norte, Ele te dá uma direção. Se você for escutar tudo que é informação que você escuta a respeito de alimentação, são tantas informações, mas tantas informações, que para você fazer aquilo tudo, você teria que ter pós-graduação na NASA, porque o negócio ficou muito complicado. E é uma das coisas mais simples do mundo, é o processo de alimentar-se. E se tornou muito complicado. E existe muita ansiedade, muita preocupação. Vai me faltar isso, vai me faltar aquilo, que eu tenho que combinar isso e combinar com aquilo. E eu quero dizer para vocês que alimentar-se é uma das coisas mais fundamentais e simples que existe nesse mundo. Então, uma das funções minha hoje aqui é descomplicar uma coisa que em si não é complicada. É muito simples. E para isso, nós temos que derrubar alguns mitos. Então, vamos derrubar alguns mitos. Primeiro mito, que é o que mais as pessoas têm preocupação quando se fala em alimentação, quando uma pessoa vai optar por uma alimentação mais baseada em plantas, qual é a primeira preocupação que ela tem? O que eu vou fazer com as proteínas? Não é verdade? Eu me lembro que quando eu vim para a igreja, no começo da década de 80, aqueles irmãos da igreja que optavam pelo vegetarianismo, eram afligidos, o que eu vou fazer com as proteínas? E na época a solução o que era? Soja, feijão de soja, assado de soja, queijo de soja, leite de soja, sobremesa de soja, era a salvação pela soja. Entretanto, esses irmãos muito bem intencionados, mas muito mal orientados, se esqueciam que os produtos de soja podem ter até 3 vezes mais proteínas do que os produtos de origem animal. Então eles acabavam triplicando o seu aporte proteico. E eu me lembro que muitos emagreciam, mas ficar aqueles magrões meio azulados, sem vida. Eu me lembro que até alguém falava assim para mim: Silmar, fulano virou vegetariano. Olha, mas se for para ficar igual ele, eu vou morrer comendo meu bifezinho, que ele está bem detonado. Por quê? Excesso de proteínas. E hoje eu encontro algumas pessoas, 20, 25 anos, falam: doutor Silmar, eu sou vegetariano há 20, 25 anos, como que eu posso estar com osteoporose? Como que eu pude desenvolver algum tipo de câncer? Como é que pode? Porque o que nós vamos aprender é que a questão da saúde não é um fator. É uma série de fatores que, combinado harmoniosamente, vai trabalhar para nos trazer, então, a saúde. Então, não se preocupe com proteína. Vocês não vão se preocupar com mais. Não se preocupe com proteínas. Não se preocupe com vitaminas. Não se preocupe nem com ômega 3, que é o que está na moda hoje, não é verdade? Vocês vão se preocupar com uma palavra. Com uma palavra eu vou conseguir resolver esse problema de vocês. E é isso que eu tenho aplicado na minha vida nos últimos 30 anos. E sabe qual é essa palavra? Variedade. É tudo o que você precisa. Aliás, a variedade não deve ser nem mesmo muita variedade na mesma refeição. Quanto mais variedade na mesma refeição, pior é o processo digestivo. A variedade, ela pode vir ao longo do dia, ao longo da semana, ou até durante o mês. Existem nutrientes, por exemplo, nós precisamos, por exemplo, vitamina B12, normalmente temos uma reserva para 3 anos e meio. Até uma pessoa ficar deficiente, ela ficou sem a vitamina durante um período muito grande. Então, quando você tem uma variedade, você vai estar tendo aqueles elementos que seu corpo necessita. Pode aparecer alguma deficiência, mas normalmente essas deficiências vão ser secundárias ao estilo de vida alimentar ou secundárias a outro problema de saúde. Por exemplo, eu tive uma deficiência de vitamina A, que foi secundário o quê? A minha dieta durante a minha infância. Então, normalmente essas deficiências estão relacionadas com outros problemas de saúde. Não se preocupe. Então, vamos raciocinar aqui. Quando se faz estudos científicos, Europa e Estados Unidos, na realidade, o que se está fazendo, estamos comparando um grupo de doentes com outro grupo de doentes. Por isso que hoje,
a medicina moderna está confundindo o normal com o comum. Por exemplo, quando se fala, uma mulher quando chega aos seus 50 anos, ao climatério, e começa a apresentar calores, começa a apresentar quadros depressivos e uma série de problemas, e vai a uma consulta, o que é que nós falamos? Muito bem, você está onde? E isso é o quê? O que é que se diz? Isso é normal. Eu pergunto, isso é normal? Isso nunca foi normal. É muito comum. Então nós estamos confundindo o comum com o normal. Por quê? Porque estudos comparativos mostram que outros povos que não compartilham ou não compartilham esse mesmo estilo de vida alimentar nosso do Ocidente, eles não têm esses problemas que se caracteriza por pessoas que vivem nesse estilo de vida alimentar. A mesma coisa, depois dos 50 anos, se aconselha um homem que faça um exame de quê? Ou na idade mais jovem, se já tem uma história na família. Por quê? Porque diz, é normal que depois de 50 anos se possa apresentar uma alteração na próstata. Eu pergunto, isso é normal? Não, isso não é normal. É comum? Isso é muito comum. Então nós estamos confundindo o normal com o comum. Por quê? Porque muitos paradigmas que são levados como científicos nas Américas, quando nós fazemos estudos comparativos, não sustentam. São coisas peculiares. E o que nós estamos fazendo é comparar um grupo de doentes com outro grupo de doentes. Vamos ver, por exemplo, a questão das proteínas. Existem lugares no mundo em que as crianças dependem unicamente do leite materno até os 2 anos de idade. E se desenvolvem perfeitamente saudáveis. Na América, Europa, uma criança que consegue mamar no seio materno até 6 meses ganha medalha de ouro, que é uma coisa muito rara. Mas em muitos lugares isso é muito comum. Bom, agora vamos ver. Ao nascer até os 2 anos de idade, é o período em que o ser humano mais cresce em velocidade. Nós chamamos uma explosão de crescimento. Ele vai crescer depois mais, mas num período muito maior de tempo. Os 2 primeiros anos é uma explosão de crescimento. E se as proteínas são que fomentam o crescimento, e se existem lugares onde crianças dependem unicamente do leite materno até os 2 anos de idade, que conclusão lógica nós chegamos? O leite materno deve ser muito rico em proteínas, não é essa a conclusão lógica? E qual a quantidade de proteínas no leite materno? Porcentagem. 1,5%. Vai variar durante o período da lactância, mas em média 1,5%. Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Qual é a concentração, ou a porcentagem, melhor dizendo, de proteínas em uma laranja? Mas laranja tem proteínas? Tudo tem proteínas. Em maior ou em menor quantidade, combinado perfeitamente com os outros elementos. Não existe alimentos que só são proteínas. Existem alimentos que têm um teor maior de proteínas. Não existem alimentos que só são carboidratos. Existem alimentos que têm um teor maior de carboidratos. Então, eles estão perfeitamente combinados entre si. Proteínas na laranja. Laranja média. O dobro do leite, 3%. Qual é a quantidade de proteína no brócolis? Alguém já parou para pensar? Mas brócolis tem proteína? 12%. Então, na realidade, essa questão da proteína é uma fraude que foi manipulada pela indústria dos alimentos, inclusive no Brasil e em alguns lugares. Você, na época da escola, você vai ler lá, fonte de proteína, está escrito lá o quê? Leite, carne, ovos, peixe, queijo. Por quê? Porque essa literatura era um patrocinado pela pecuária que queria treinar uma população para pensar que eles não poderiam viver sem aqueles produtos que são produzidos. E hoje, por exemplo, somente na Índia existem 50 milhões de vegans que não comem nem mel de abelha porque diz que vem do animal. E não tem problema de saúde diferente da população geral. O problema dos veganos é que eles indulgem muito nos refinados e no açúcar. O problema está relacionado com isso, não a questão proteica. Então, nós temos que repensar esses conceitos que nós temos
e remover dos nossos ombros essa preocupação necessária. E é interessante que muitas pessoas preocupadas em ter os nutrientes, e hoje nós vivemos em uma época onde existe uma explosão de obesidade. As pessoas estão obesas e preocupadas se está faltando algum nutriente. Parece uma contradição. Então vamos repensar. Preocupe-se com uma variedade e você vai ter todos os nutrientes que você necessita. Segundo mito também é a questão do cálcio, não é verdade? Principalmente as mulheres que estão chegando ao climatério, a preocupação com o cálcio. E aí se aconselha tomar o quê? Leite, não é verdade? Derivados de leite. E aqui vai uma boa notícia. Nos países onde o consumo de derivados de leite é maior, maiores são os índices de osteoporose. Nos países onde o consumo de proteínas é maior, maiores são os índices de enfermidade cardiovascular, câncer e osteoporose. É isso que nos informam os estudos comparativos. Agora, vamos entender. Você pode ter um nível excelente de cálcio livre no sangue. Se você não tiver um estímulo para a calcificação, esse cálcio ele vai contribuir para tudo. Ele vai contribuir para a arteriosclerose, vai contribuir para pedras nos rins, mas não para a calcificação. Porque você precisa ter o cálcio, você precisa ter o estímulo. E qual é o estímulo? Qual é o estímulo? Atividade. Você sabe que hoje o maior desafio que enfrenta a NASA, por exemplo, nas viagens espaciais que estão planejando de longo alcance, não é a tecnologia. A tecnologia existe, está melhorando a cada dia, mas eles se depararam com um problema. Sabe qual é o problema? Como manter o ser humano no vácuo do espaço um período de 2 ou 3 anos e não haver um deterioro completo da sua massa muscular e da sua massa óssea. Porque no vácuo do espaço não existe gravidade. Não existindo gravidade, não existe esforço. Não existindo esforço, não há estímulo para a formação nem de ossos e não pouco para a manutenção da musculatura. Eles estão tentando resolver isso, não conseguem. Esses astronautas que vão para as estações espaciais, depois de 6 meses na estação espacial, quando eles chegam aqui, eles vão direto para a fisioterapia. E depois da fisioterapia, eles nunca conseguem recuperar a massa muscular nem óssea que tinha antes da viagem. Fica sempre um déficit mais ou menos 20%, que não se consegue recuperar. Aquele ambiente é um ambiente inóspito. O ser humano não foi feito para habitar ali. Então esse é um grande desafio. Então você precisa ter uma alimentação variada. E você precisa de mais o quê? Uma atividade. A atividade física é o estímulo para não somente a musculatura, mas também para a calcificação. Por exemplo, nós temos um músculo, esse músculo aqui. Como que nós chamamos? Esse é o famoso bíceps, na é verdade? Esses ossos do músculo esquelético, eles estão insertados, os músculos estão insertados nos ossos através de tendões. Então aqui você tem 2 tendões. Nós dizemos que estão um tendão proximal e outro distal. Todas as vezes que você faz um esforço com esse músculo, ele se contrai para onde? Para o centro. Quando ele se contrai para o centro, ele está puxando o quê? Puxando os tendões. Nesse puxar os tendões, é uma mensagem que o músculo está mandando para o osso. O que é que ele está falando? É melhor você se fortalecer porque parece que nós vamos fazer algum trabalho. Esse é o estímulo para a calcificação. Você pode ter cálcio à vontade. Se não houver estímulo, vai contribuir para muita coisa, menos para a calcificação. E o cálcio, ele é um elemento tão importante que nós temos abundância dele. O cálcio é um elemento tão controlado no nosso corpo que qualquer deficiência aguda por minutos pode levar a um óbito. Então ele está presente, ele está aí. Ele só precisa de quê? Precisa do estímulo. Então não vamos nos preocupar mais com essa questão de que está faltando um nutriente, está faltando outro. Outro erro que se comete é pensar que a saúde e a longevidade é resultado de determinado produto. Que eu vou tomar ômega 3, que eu vou tomar isso, que eu vou tomar aquilo.
Outro erro que se comete é pensar que alguma coisa que vem de longe vai te ajudar. Não é assim. Deus criou um conjunto de fatores, e esses fatores têm que trabalhar em harmonia para fomentar a saúde. E quando são colocados em marcha esses fatores, ele não somente mantém, como reverte muitos processos de enfermidades. Ok? Vamos agora falar um pouquinho. Existem 4 sistemas no organismo que são fundamentais no processo da manutenção e na recuperação da saúde. 4 sistemas fundamentais. O primeiro sistema chama-se sistema digestório. Segundo sistema é o sistema circulatório. Terceiro sistema é o sistema excretório e o sistema imunológico. Aqui nós temos desmontagem, distribuição, reciclagem e defesa. Uma cidade. Nosso corpo ele é uma cidade que trabalha de maneira organizada, desde a nível celular até nível de organismo. Nós não vamos ter tempo de falar sobre os outros 3 sistemas, mas quero pelo menos falar de um sistema, que é o trato digestório. Trato digestório. No material, no livro e nos 8 DVDs, estará à disposição aí depois do pôr do sol. Vocês terão um livro, tem aí aproximadamente 15 horas de palestra e todo o programa de revitalização. Nesse livro tem um teste que eu não vou ter tempo de dar para vocês, é um teste com 34 perguntas. Chama-se Testes de Verificação de Riscos de Enfermidade e Desgaste Biológico. Então, quando você for fazer o programa de revitalização, faça o teste, para saber onde você vai estar, e o teste vai acusar onde você tem que melhorar. E lhe dá qual a sua verdadeira idade. Eu tenho aplicado esse teste em vários lugares, e tem lugar que tem pessoas com 40 anos, mas o teste indica uma idade já de 60 a 70 anos. Entretanto, tem encontrado um pequeno remanescente. Em alguns lugares, tem encontrado pessoas que estão com 60 anos, mas o teste indica uma idade de 48 anos. Então, fazendo o teste, faz o seu autodiagnóstico e então você parte para aquelas reformas que têm que serem feitas. Temos aí já o... Por que vamos começar com o trato digestório? O trato digestório, ele é fundamental. Fundamental. Bom, vamos ver aqui. Está funcionando isso? É para lá, não? Ah, ok. Tá certo. Bom, hoje nós vimos pela manhã que qual foi o dia da semana que Deus criou os 2 grandes luzeiros ou luminares? No 4º dia. E um desses 2 luminares, qual era? O Sol. O Sol é a grande usina que fornece energia para sustentar a vida no planeta. Deus poderia sustentar a vida no planeta sem o Sol? Poderia e pode, em qualquer situação, mas Ele estabeleceu leis naturais e é através dessas leis naturais que Ele atua. Ok? Então, o Sol, ele emite para nosso planeta unidade de luz, que nós chamamos de fótons. Esses fótons percorrem o espaço, a velocidade da luz, leva aproximadamente 8 minutos para chegar no planeta, na Terra. Quando esses fótons, que são unidades de luz, energia, chegam ao nosso planeta, essas unidades de luz são captadas pelas folhas verdes das plantas. Ok? Então, aqui nós vemos o seguinte: a folha verde, dentro dela existe uma estrutura. Essa estrutura que capta essa energia, nós chamamos de cloroplasto. Todo mundo vai no cloro, né? Cloroplasto. A cloroplasto é que tem a habilidade de transformar aquela energia de luz
E juntamente pegando o quê? Vão pegar aí água do solo, vai pegar minerais, e juntamente com aquela energia, através do processo chamado fotossíntese, vai armazenar a energia. Aquela energia que ela é captada, ela vai ser utilizada. Aproximadamente a planta vai utilizar 90% para seu metabolismo e crescimento. E aqui nós vemos uma coisa muito interessante. Em toda a cadeia de distribuição de energia, cada um que recebe a energia dizima, dá 10%. A planta pega 100 e ela vai usar quanto? 90. E ela dá o dízimo de 10. Esse dízimo vai ser armazenado em alguma forma. Então aqui a planta pegou, por exemplo, 100 unidades, utilizou 90 unidades de energia para crescimento e metabolismo. E aí ela pega água, minerais, e juntamente com gás carbônico, então ela vai produzir, vai liberar o quê? Ela libera oxigênio, não é verdade? Oxigênio, e aquele excedente de energia, aqueles 10%, ela vai armazenar em alguma forma. Essa forma vai ser o quê? Um fruto. Notaram que aqui já ocorre um milagre. Como que a luz do sol, que nós não podemos nem palpar nem apertar, depois de todo esse processo aí, vai conseguir produzir um fruto da luz, utilizando elementos orgânicos presentes no solo. Agora, se essa planta for um pé de batata, aquela energia vai ser armazenada em forma de batata, ok? Muito bem. Se for um limoeiro, aquela energia excedente vai ser armazenada em forma de limão. Vamos supor que seja um mamoeiro, mamão, uma macieira, maçã. O que vai determinar em que forma essa energia vai ser armazenada, sabe o que é? É o código genético da planta. Por isso que nós temos uma variedade de sabores, de texturas, de aromas diferentes, de formas, porque existe uma variedade muito grande genética entre as plantas. Agora, nós vimos aqui o quê? Nós vimos que a natureza montou alguma coisa. A planta montou alguma coisa, não montou? Ela pegou água, pegou minerais, ela pegou a energia do sol para funcionar a usina, utilizou para o seu crescimento, metabolismo e reprodução e armazenou aquele excedente. Agora, a planta não necessita desse excedente, para que ela armazena? Para quem que ela dá esse dízimo? De 10%. Para alimentar homens e animais. Agora, aqui nós já vemos uma implicação com relação aos produtos de origem animal. Vamos supor que você tenha lá trigo. Aquele pé de trigo pegou 1000 unidades de energia, usou 900 unidades e deu dízimo. O dízimo quanto é? 100. Em vez de você pegar aqueles 100, o que você faz? Você dá para a galinha comer o meio e depois você vai comer a galinha. Você deu 100 para a galinha, ela vai lhe dar quanto apenas? Só dá 10. Então você acaba dissipando 90% da energia quando você tenta alimentar um animal para alimentar seres humanos. Vocês sabem que existe problema de fome no mundo, não é porque não existe recurso no planeta. O problema é que nós estamos tentando alimentar seres humanos com animais. E é impossível. Com 7 bilhões de habitantes, 1/3 já está subnutrido, o outro terço desnutrido e apenas 1/3 mais ou menos alimentado. Sabe por quê? Porque nós plantamos alguma coisa para alimentar os animais. Dissipamos 90% da energia, onde poderíamos ter 100, temos apenas 90. Onde poderíamos ter 100, temos apenas 10. E sabe o que ocorre? Essa diferença, por exemplo, para cada 10 quilos de proteína que eu dou para o animal no processo de cria, no momento do abate, quanto que ele me devolve? Apenas 1 quilo. É o pior negócio do mundo.
Você investe 10, recebe 1. Eu só conheço um negócio que consegue ficar milionário nisso aí, chama-se indústria pecuária, porque está muito bem politicamente organizado. Não haveria necessidade de haver um ser humano hoje passando fome. Sabe por quê? Essa diferença entre 10 e 1 são 9. Mais ou menos, sabe o que representa hoje em termos de mundo? Representa 60 milhões de toneladas de grãos, que seria suficiente para erradicar a fome no planeta. Então nós estamos tentando uma coisa o quê? Difícil? Estamos tentando uma coisa impossível. Mas por que isso ocorre? O planeta não foi criado com essa finalidade de criar animais para alimentar seres humanos. Por isso que existe esse desequilíbrio. Agora, a natureza montou. Agora, nós vamos precisar, nós não podemos, por exemplo, pegar uma maçã que a natureza montou, colocar na boca aquela maçã e esperar que o nosso organismo vai obter dali os nutrientes que necessita. Não podemos fazer isso. Não tem como. Sabe por quê? Porque nós precisamos de uma linha de desmontagem para desmontar aquilo que a natureza montou. E aqui está a nossa linha de desmontagem. A nossa linha de desmontagem é uma linha de desmontagem espetacular. Ela está muito bem organizada, está dividida em departamentos, cada departamento está especializado em desmontar alguma coisa. Existem também algumas curiosidades. Por exemplo, essa linha de desmontagem, em um ser humano de 1,70 m, pesando 70 quilos, se você esticar essa linha de desmontagem, ela pode dar aproximadamente 10 metros de comprimento. Então, como que ela cabe dentro de uma pessoa de 1,70 m? Porque ela está muito bem ali, convoluda, está muito bem organizada. Essa linha de desmontagem, aqui, por exemplo, no intestino liso, é onde se dá a maioria da absorção dos nutrientes. Esse intestino liso, se você abrir e for medir quantos metros quadrados tem o intestino liso, vai dar mais ou menos meio metro quadrado de superfície de absorção. Entretanto, ele tem dentro dele algumas vilosidades ou vilos que faz com que essa área de absorção seja multiplicado exponencialmente. Os vilos transformam essa área de absorção de meio metro quadrado em uma área de absorção de aproximadamente 250 metros quadrados, equivalente a uma quadra de tênis. Por isso que essa região do trato digestório, principalmente na área de absorção, é uma região muito bem vigiada pelo nosso sistema imunológico. Aproximadamente 60% dos tecidos linfáticos estão distribuídos ao longo do trato digestório, porque é uma área de absorção que nos coloca em contato com o mundo exterior muito grande, muito mais que a nossa própria pele. Então tem que ser muito vigiado, porque se passar alguma coisa que não deve passar, ali já está o sistema de defesa para poder o quê? Destruir, neutralizar. Nós temos aprendido também, pela medicina secular, aqui nós temos um apêndice, que é essa pequena estrutura aqui embaixo. E eu cheguei a aprender na escola de medicina, ensinava, claro que na época que eu estudei, eu já tinha minha mente mais ou menos firme, mas sempre se ensinou que aquilo ali é o quê? É um órgão vestigial. O que é um órgão vestigial? Bom, diz o seguinte, isso aqui é o seguinte, o cólon ele era maior, e através dos milhões de anos, o homem foi mudando a alimentação, e aquele cólon maior não foi necessitando, e ele se tornou o quê? Ele foi atrofiando, e ficou aquela parte vestigial que lembra um cólon. Isso foi ensinado, foi escrito papéis científicos, né, pesquisas científicas falando sobre isso. Entretanto, nos últimos 15 anos, descobrimos uma coisa espetacular, isso não tem nada a ver com o órgão vestigial. O apêndice, na realidade, o que ele é? Ele é um tecido linfóide. E o que é um tecido linfóide? Ele é um posto avançado de células de defesa do corpo humano que tem como finalidade
controlar o número de bactérias da flora normal e destruir bactérias que não são da flora normal. Por isso que hoje já está passando as primeiras relações entre pessoas que operam apêndice, existe uma incidência muito maior de terem de problemas de infecções intestinais e também de câncer do cólon, porque já perdeu a sua defesa. É claro que se uma pessoa tem uma apendicite, não tem o que fazer. Tem que fazer o quê? Opera ou morre, não é verdade? Mas acontece que essas crises de apendicite tão frequentes e que está sendo tornando muito comum, até entre adolescentes, está relacionado com o quê? Está relacionado com a alimentação. Mas como nós podemos provar isso? Porque em estudos comparativos mostram que em países, em lugares que não compartilham esse estilo de vida alimentar nosso, essas afecções, esses problemas são quase inexistentes, são muito raros. Agora, aqui nós temos o fígado. O fígado, para mim, é um dos órgãos mais fascinantes do corpo humano. A pessoa fala o coração, né? Para mim, o fígado é um órgão tão fascinante, mas tão fascinante, que quando o homem fosse declarar a mulher, devia falar assim: te amo com todas as forças do meu fígado. Porque o coração, ele é uma bomba, né? Mas o fígado, ele realiza aproximadamente, que se sabe, 500 reações químicas diferentes. E já se foi feito projeções, se fosse possível realizar no laboratório as reações químicas que ocorrem no fígado, esse laboratório teria que ter mais de 200 quilômetros quadrados. Se fosse possível, muitas das reações químicas que ocorrem no fígado, nós não conseguimos hoje ainda reproduzir em laboratório. O fígado, ele é um órgão tão espetacular que você tira 2/3 dele, espera alguns meses, ele volta novamente a crescer e se regenera. É ele que faz o trabalho pesado do corpo, o trabalho metabólico. É ele que tem que neutralizar substâncias tóxicas, tem que reciclar produtos tóxicos, transformar em substâncias que sejam benéficas ao organismo. Grande parte dos medicamentos que se tomam, por exemplo, são metabolizados pelo fígado, a maior parte deles. Então, é um dos órgãos que mais sofrem hoje. Dos órgãos que mais sofrem é o fígado. Então, temos que ter cuidado. Aqui também temos o pâncreas. O pâncreas também é um órgão que não faz parte do trato digestório, mas é uma glândula anexa e ela tem uma função chamada mista. Mista porque ela libera uma substância na corrente sanguínea e libera também substâncias na cavidade. Então, ela começa a controlar o metabolismo, por exemplo, de um amido que você comeu, ela começa a controlar aqui dentro e depois controla também lá dentro da corrente sanguínea, liberando o glucagon ou insulina de acordo com a necessidade metabólica. Então, é um órgão espetacular. Agora, temos aqui um problema. A boca, esse departamento aqui é onde estão os trabalhadores braçais. Quem são os trabalhadores braçais? Os dentes. Toda a civilização onde se apresenta uma mudança no estilo de vida alimentar, primeiro deterioro que aparece, onde é que é? Nos dentes. Cáries, quedas dos dentes, enfermidades periodontal, que são inflamações das gengivas, que podem lançar depois sementes, podem lançar marcadores inflamatórios para o organismo e lançar o fundamento para muitas enfermidades, inclusive afecções cardíacas, pode começar até com uma pequena infecção ou com esse problema de periodontose. E aí o que acontece? Deterioro começa por ali. E aí se fala, irmão, tem que escovar muito o dente, não tem que escovar? Tem que escovar. Mas será que só escovar está dando resultado? Aqui na América, se você entra no Walgreens da vida, você vai ver um setor só para cuidados da boca, não é verdade? Parece que tem praticamente uma escova de dente para cada dente. Se você for usar tudo aquilo, não dá nem para trabalhar, que é um negócio full time, não é? 300 cáries por cada 1.000 habitantes. E você vai a algumas regiões da África, regiões da Polinésia, aquelas pessoas com aqueles dentes bonitos, perfeitos, você pergunta, escuta, quantas vezes você escovar o dente? Muitos deles não viram nem uma escova de dente na vida. Onde é que está a diferença? A alimentação. Aqueles países
e ilhas, onde estão começando a apresentar o nosso estilo de vida alimentar, de uma maneira misteriosa está começando a ver também o que? O deterioro dos dentes. Outra coisa, hoje existem muitas pessoas que, eu tive esse problema, nos últimos 50, 60 anos, não tem espaço para o dente ciso. Já ouviu falar nisso? Tem que tirar. Por que que tem que tirar? Quando foi planejado, Deus colocou lá o espaço. O que é que nós fizemos com esse espaço? É muito simples. Esses dentes mais de trás, chamados premolares, nós chamamos de mastigadores de nozes e de sementes. Essas 3, 4 gerações não mastigam mais nozes e sementes. O que que acontece? Pela lei do uso e desuso, nasce cruzado, nasce sem espaço, tem que arrancar. Agora, será que se eu começar a comer noz e semente, ele vai voltar? Não. A Bíblia diz que leva 3 gerações para você recuperar uma função perdida. Então, nós temos aqui uma linha de desmontagem perfeita. Agora, deve-se evitar, ok? Muita mistura. E também, um grande problema que nós enfrentamos nos últimos 50 anos é o exagero nas comidas muito cozida e muito líquida. Uma vez um irmão falou: doutor Silmar, estou me alimentando muito bem. Pela manhã eu coloco lá no liquidificador germe de trigo, mamão, banana, ração humana, levei de cerveja, e eu tomo aquilo e me sinto muito forte. Não, você deve estar cheio de gases, está pensando que está forte, né? Distensão abdominal. Por quê? Porque grande parte desses produtos, onde deveria ocorrer o processo digestivo? Na boca, através de enzimas, entre elas a amilase. Grande parte dele já desceu sem digestão. E quando chega no estômago, o que que acontece? O estômago começa a reclamar. Fala: escuta, nós não temos essa ferramenta chamada amilase. Aqui nós temos tripsina, temos ácido clorídrico, não temos essa ferramenta. Isso não foi desmontado bem lá em cima. E vai uma reclamação para o escritório central, que é o cérebro. E sabe o que o cérebro começa então a fazer? Ele começa a estimular contrações do estômago, utilizando o diafragma, na tentativa de devolver aquilo que não foi desmontado corretamente. E aí começa a aparecer o quê? Aquilo que nós chamamos de refluxo gastroesofágico, que é uma epidemia, praticamente. E o que ocorre? Naquela tentativa de devolver, vai também ácido. E o esôfago não conta com a proteção que o estômago conta contra o ácido. E começa a apresentar ali alterações que pode levar a problemas sérios de saúde, uma calase, incompetência da válvula. Esofagite seria o mínimo, até um CA de esôfago, que é um tipo de câncer mais agressivo que existe. Do diagnóstico ao óbito, aproximadamente 6 meses. Como é que começa isso? Não foi bem desmontado, não foi bem o quê? Mastigado. Aqui vamos ver uma questão no começo da nossa linha de desmontagem. A mastigação, ela pode eliminar ou reduzir grande parte dos problemas digestivos que hoje enfrenta a população. E hoje eu tenho visto, através dos e-mails que eu recebo, desaparecem refluxos, gastrites, acidez. A mastigação vai ajudar também, sabe o quê? No controle do peso. Quanto mais rápido se come, mais se ganha peso. Por que que isso ocorre? Por 2 motivos. Nós temos no hipotálamo um centro que chama-se centro da saciedade. É aquele centro que diz: olha, você já está satisfeito. Entretanto, para esse reflexo da saciedade se desencadear, leva mais ou menos de 25 a 30 minutos. Significa que se você comer 2 pratos de comida em 15 minutos, você está cheio, empazinado, mas você não está o quê? Satisfeito. 1 ou 2 horas depois vai querer comer alguma coisa. Entretanto, se você mastiga lentamente o seu alimento,
degustando esse alimento, esse sabor vai massagear as papilas gustativas, que vai mandando aquela informação para o centro da saciedade, e chega um momento que o centro da saciedade fala: eu já não quero mais, já estou satisfeito, muito obrigado. Então se pode reduzir em até 50% a quantidade de calorias que você está ingerindo hoje, simplesmente o quê? Mastigando bem os alimentos, comendo bem devagar, com espírito de gratidão. O comer, irmão, se tornou, infelizmente, no nosso tempo, um ato muito vulgar. E eu queria que vocês soubessem, de acordo com a Bíblia, que Espírito Profecia, o comer, ele é um ato sagrado, e ele deveria ser visto como um ato sagrado. Nós temos que recuperar novamente esse sentido do sagrado, porque Conselho sobre o Regime Alimentar, não, o Desejar de Todas as Nações diz que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário não só proveu nossas necessidades espirituais, a roupa que nós vestimos, o alimento que nós comemos, a casa onde nos abrigamos, tudo isso também é resultado daquele sacrifício na cruz. Então, o comer tem que ser prazeroso, a comida tem que ser saborosa, mas não podemos mais comer de uma maneira muito aleatória. As pessoas comem tudo quanto é lugar, de tudo quanto é maneira, comem dentro da igreja, fora da igreja. Nós temos que recuperar e começar a ensinar os nossos filhos para sentarem e comer com espírito de gratidão. E essa nossa atitude com relação aos alimentos vai fazer uma diferença fundamental. Agora, não foi mastigado, vai para o estômago. Vamos ver agora o que vai acontecer com a linha de montagem. Nós temos lá a boca, esôfago, temos aqui o estômago. O estômago, ele é um ambiente controlado, ele tem duas válvulas. Uma válvula chamada gastroesofágica e uma válvula chamada válvula pilórica. Todas as vezes que há digestão dentro do estômago, essas válvulas estão o quê? Fechadas. Por que estão fechadas? Porque o estômago produz um ácido chamado ácido clorídrico. E se aquele ácido vai para o duodeno não conta com a proteção que o estômago conta, que é uma mucosa que neutraliza aquele ácido. Então provoca úlceras gastroduodenal, porque não tá preparado. Então, ambiente controlado. Agora, vamos imaginar aqui um cenário. Vamos imaginar, por exemplo, que Vamos imaginar que você tomou o seu desjejum às 8 horas da manhã, ok? Esse alimento, muito bem ou devidamente mastigado, ele vai para onde? É conduzido pelo esôfago e vai para o estômago. No estômago, ele tem que ficar quanto tempo lá, mais ou menos? Uma média de 2 horas. Vai depender da concentração de proteínas. Mais proteínas, maior tempo. Mas numa alimentação normal, equilibrada, mais ou menos 2 horas. Então, chegou o alimento, seu desjejum às 8 horas da manhã. Quando ele chega ao estômago, fechou as válvulas, produz ácido clorídrico, o cérebro estimula a contração do estômago, produção de ácido, circulação de sangue, começa o processo digestivo. 10 horas da manhã, terminou o processo digestivo no estômago. Então, o estômago manda uma mensagem para o cérebro, pode liberar o piloro. Só que o cérebro fala, não, mantém aí que acabei de receber uma mensagem da boca que está chegando lá um lanchinho das 10. Piloro fechado. Quanto tempo para o lanchinho das 10? Mais 2 horas. E o cérebro tem que começar tudo novamente. Estimular o peristaltismo, que é o movimento da parede do estômago. Estimular a secreção do ácido clorídrico. Aumentar a circulação de sangue, que vai trazer o calor para facilitar a acidez.
Então, todo o processo digestivo é um investimento de energia também, o quê? Energia nervosa, energia mental. Por isso que quanto mais a pessoa come, mais ela cansa. Notem, nunca se comeu tanto na história moderna dos seres humanos e nunca se viu tantas pessoas cansadas, fatigadas, deprimidas e doentes, porque o mesmo ato de comer muito a cada momento está drenando não somente sua energia física, sua energia também mental e sua energia emocional. Lanchinho das 10, terminou meio-dia. Aí o que ocorre? Terminou meio-dia, e o que ocorre? Aí, o estômago fala, manda abrir. E o cérebro fala, não, rapaz, não acredito o que está chegando aqui. É perna de galinha, perna de boi, mocotó, angu, feijão, arroz, batata. Quanto tempo agora para o almoço? Mais proteínas, mais tempo, mais ou menos 3 horas. Quanto tempo vai terminar esse processo digestivo? 3 horas da tarde. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Aonde que está o seu desjejum ainda? Ele tentou sair várias vezes, você não deixou. Pergunta mais importante, o que aconteceu com esse desjejum? Ele já não é mais um alimento, ele é um veneno, porque ele permaneceu mais do que o tempo necessário naquele ambiente ácido e ele fermentou. E fermentação vai produzir algumas substâncias. Álcool. E hoje está acontecendo um fenômeno muito interessante. A quantidade de pessoas que estão tendo problemas do fígado, não é verdade? Esteatose hepática, lesões hepáticas. Eu lembro que às vezes o irmão da igreja me chamou, doutor Silmário, eu fui fazer um exame e o médico me falou que eu estou com um problema sério no meu fígado, mas eu nunca tomei nem uma cervejinha na minha vida, eu sou adventista de berço. Não, tem adventistas que estão transformando o seu estômago num verdadeiro alambique. Esse processo fermentativo vão produzir álcool. Esse álcool tem que ser metabolizado aonde? No fígado. E aí passa 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, em pessoas que já têm uma certa predisposição, pode começar a apresentar uma série de problemas. Então, o comer exageradamente a cada momento vai começando a cobrar um certo tributo. Aqui também no intestino se produz muitos gases. Tem, por exemplo, dióxido de carbono, metano, tem os outros abaixo de enxofre, que é o que dá aquele odor fétido aos gases. E às vezes o que acontece? Quando aumenta muito a quantidade de gases dentro do intestino, os gases têm uma propriedade. Ele tem a propriedade de permeabilizar pela parede do intestino, ele sai de dentro do intestino quando a sua pressão dentro do intestino se torna maior do que a pressão do movimento peristáltico. E ele entra então na cavidade abdominal. Por isso que às vezes a pessoa come, você bate assim, parece o tambor. Não é verdade? Distensão abdominal, gases livres. E os gases livres, a tendência dele o que é? É subir. Você solta um gás, ele vai subir. Dentro do intestino, ele vai para baixo, porque ele conta com a pressão do peristaltismo. Fora do abdômen, ele vai para cima. E aí ele permeabiliza pelo diafragma, entra na cavidade torácica, e em algumas pessoas predispostas começa a ter pontadas. Outros sentem palpitações, falam, eu estou com um problema do coração. E às vezes vai uma consulta, um cardiologista, por azar do indivíduo, dá uma alteração lá no eletro dele, já sai tratando uma enfermidade que não existe. E os gases continuam subindo, porque ele permeabiliza. Em pessoas predispostas, quando o dióxido de carbono, que tem uma propriedade de ser um vasodilatador, chega na bóveda craniana, não tem mais como subir. Em pessoas predispostas, provoca um vasodilatação das artérias, levando essas crises famosas de enxaquecas. E a pessoa começa a tomar comprimido, mas o problema não está na cabeça, o problema está... Mais de 90% desses problemas são solucionados quando nós solucionamos os processos fermentativos intestinais.
Apenas uma pequena porcentagem são referentes a outros problemas secundários. E alguém me fala, não, doutor Silmar, mas isso é um problema hereditário, porque a minha mãe tem, a minha avó também tem. Eu falei, exato, você come igual a sua mãe, igual a sua vovozinha também. Então nós não herdamos, na realidade, a maioria das enfermidades, nós herdamos os hábitos. Por exemplo, se eu tivesse seguido o estilo da vida da minha família, eu já estaria obeso, diabético, provavelmente não estaria nem contando a história aqui para vocês. Então, eu devo ter um gene para a diabetes. Mas se eu não criar o ambiente dentro do meu organismo para que esse gene se expresse, ele nunca vai se expressar, porque não é somente a tendência, você precisa do estímulo. A tendência nós não conseguimos controlar, mas podemos controlar o estímulo. Não dê o estímulo. E hoje a medicina está vendendo muito essa ideia, infelizmente, que é uma tendência genética, para a pessoa ficar, não posso fazer nada, minha mãe era assim. Não, você pode fazer. Rompa com esse ciclo, não cria o ambiente. Agora, e tem outras pessoas que não param às 3 da tarde. Aí vem às 5 o lanchinho, às 6, às 7h30. Tem outro que chega em casa às 9 horas da noite, passou o dia todo na rua beliscando, e 9 horas da noite é o horário dele, 8 horas da noite. Eu preciso me compensar. Aí prepara aquele lauto jantar, e eu sempre brinco com o pastor Samuel, que eles se sentam com toda a solenidade, a luz de vela de frente para as vítimas, não é verdade? No velório tem que ter vela, não é verdade? E partem para o ataque. E aí o que ocorre? Quando o sol se põe, começa a ser liberada na nossa corrente sanguínea, qual substância que eu mencionei pela manhã? Melatonina. Melatonina é um relaxante muscular. Ela vai penetrando na nossa musculatura a partir do pôr do sol, nos preparando para dormir ou para um banquete? Para dormir. E nós esqueçamos que o nosso trato digestório também se compõe de várias capas musculares, que recebe também a atuação dessa melatonina. E aí o que vai ocorrer? Agora o cérebro, coitado, 8 horas da noite ele grita, eu não acredito nisso. Porque agora ele vai tentar estimular um tecido que está sob efeito de um relaxante muscular. Isso quer dizer que ele vai ter um trabalho maior, vai ser uma digestão lenta, que vai arrastar-se até altas horas da noite, e aí vai acontecer aquele fenômeno, a pessoa desmaiou, mas não dormiu. O cérebro está funcionando, e no outro dia, apesar de ter estado na cama 10 horas, quando ela se levanta, parece estar pior do que quando foi dormir. E aí passa o quê? 1 ano, 5 anos, para levantar e trabalhar, você tem que usar aquele fundo de energia vital. E você vai gastando, 40, 50 anos já está em bancarrota. O resultado o que é? Envelhecimento precoce, enfermidades e morte prematura. E eu mencionei hoje pela manhã alguns dados estatísticos. Então nós temos que repensar, né? Tem pessoas que dizem, doutor Silmar, eu não consigo dar um intervalo de 5 horas entre as refeições. Não comendo o que se está comendo. Para que se dê um intervalo de 5 horas entre as refeições, é necessário implementar alguns hábitos, que eu vou mencionar mais para frente, se o tempo nos permitir. Bom, agora, por que 5 horas? Da onde que aparecem essas 5 horas? Existem algum estudo científico que fala das 5 horas? Bom, existem vários, mas são estudos que não têm muita mídia. Mas existem 2 estudos falando contra as 5 horas, que é um estudo feito pela Sociedade Britânica de Gastroenterologia, que eles provam que o comer de 3 em 3 horas é a pior coisa que se faz ao organismo. Existem 2 estudos desmistificando essa questão de se comer menos e mais curto vai aumentar o metabolismo e vai emagrecer. Na realidade, esses outros estudos que endossam isso são produzidos e patrocinados por quem?
Associação Americana para a Boa Nutrição. E quem é que provê os fundos para a Associação Americana de Boa Nutrição? A própria indústria dos alimentos. Siga o dinheiro e você vai descobrir. Agora, para quem não está envolvido, fica mais difícil. Mas mesmo para as pessoas que não estão envolvidas, se aferrarem à revelação, Espírito e profecia, vão ver. Agora, existem outros processos fisiológicos que comprovam, por exemplo, por que 5 horas? As nossas glândulas que produzem enzimas digestivas, elas trabalham também no ritmo de 4 a 6 horas, que dá uma média de 5 horas. Por exemplo, elas têm um período de esvaziamento e depois necessita de um período maior para voltarem a encher e possuir e ter novamente nas glândulas, nas vesículas que armazenam a enzima digestiva, a quantidade ótima. Por exemplo, você comeu às 8 horas da manhã, você está com quantidades ótimas se você mastigou bem mastigado. Se você comeu às 10 horas da manhã, você vai ter novamente a milagre ou não vai ter? Você vai ter, mas não em quantidades ótimas. E vai ser uma digestão deficiente que já vai levar a um outro problema. Sabe que problema é que vai levar? Que gente que mastiga e sente que o negócio está seco. E aí, para molhar, o que é que ela faz? Água, o líquido, o suco. E começa a desencadear uma série de problemas. Onde eu moro, lá no sul do Texas, no Texas em si é uma região onde existem muitas cascavéis. Lá existem tantas cascavéis que o governo autorizou fazer rodeio de cascavel. Se você for a San Antonio, no Texas, onde vai ser a conferência geral em 2015, ou em El Paso, você pode comer um prato de cascavel por $35. É uma peste, na realidade. Em janeiro do ano passado, teve uma escola lá no Arizona, com o Texas, que fechou por uma semana. Sabe por quê? Infestada de cascavel. Por quê? Porque são animais de sangue frio. E às vezes a temperatura cai bruscamente. E eles vão buscando o quê? Lugares quentinhos. Então pode ser a garagem da sua casa, pode ser onde é que está o carro que você desligou. Dizem, né? Eu nunca entrevistei uma cascavel, mas os cientistas dizem que eles têm detectores que detectam calor. É assim que eles perseguem as presas. Então eles buscam sempre lugares quentes quando a temperatura baixa. E quando uma pessoa recebe uma picada de uma cascavel, existe um protocolo. Eu lembro na época que eu fiz o meu internado, lá no hospital de Mission, no Texas, o protocolo é o seguinte: chega uma pessoa picada por uma cascavel, se pega uma caneta piloto, por exemplo, a marca da presa está aqui, e você faz um círculo, mais ou menos 3 centímetros afastado, e coloca aquela pessoa em observação por aproximadamente 2 horas. Em 2 horas você quer determinar uma coisa: se aquela picada for uma picada seca ou uma picada molhada. Mas o que é picada seca e uma picada molhada? É muito fácil. Vamos supor que uma cascavel me pique, e por sorte minha, 2 ou 3 horas antes ela havia picado um coelho, um outro animal. Então as vesículas que armazenam a neurotoxina se esvaziaram e não produziram o suficiente para me provocar uma reação sistêmica. Então, se dentro de 2 horas aquela mancha, aquele vermelhão permaneceu naquele círculo que eu marquei, é porque foi uma picada o quê? Seca. Então se trata aquilo localmente e manda a pessoa para casa. Entretanto, se aquele vermelhidão, aquele eritema começar a passar aquele limítrofe, for uma picada o quê? Aí tem que dar todo o tratamento de suporte e preparar-se. E algumas pessoas perguntam, escuta, principalmente no Brasil, falam, mas doutor Silmar, por que não dão logo o soro antiofídico quando chega na emergência? Porque uma grande parte dos pacientes morre do soro e não morreria da picada. Então, ao dar o soro, nós queremos ver o risco-benefício. Se for uma reação sistêmica, não tem outra, tem que dar. Mas se puder evitar dar, é melhor.
Por isso lá no Brasil não existe muito protocolo, todo mundo que chega é soro, e tem gente que morre do soro. E depois fala assim, não podemos fazer nada, fizemos tudo que podemos, porque não existe um protocolo. Aqui existe um protocolo para nós, para se fazer uma diferença. Então, nossas glândulas seguem mais ou menos esse ritmo de 5 horas. E é uma coisa espetacular. Agora, para que você dê um intervalo de 5 horas e coma menos, você tem que implementar 3 hábitos. Eu vou mencionar os 3 agora para vocês. Número 1, eu já até mencionei. Mastigar bem os alimentos para ter uma sensação de saciedade. Número 2, trocar os alimentos que são refinados pelos alimentos integrais. Quando você come arroz branco, macarrão, pizza, esses alimentos não têm muita fibra. Então, quando eles chegam ao nosso estômago, depois vai para o duodeno, é uma passagem muito rápida de glicose para o sangue. E existe um aumento muito rápido da glicose no sangue, o pâncreas entra em pânico e começa a produzir insulina. E o que ocorre? 2 horas depois parece estar com um buraco no estômago, você tem que comer alguma coisa. E a pessoa fica oscilando entre uma hipoglicemia, uma hiperglicemia, hipoglicemia e não consegue. Quando você muda para alimentação com mais fibras, o trajeto dela é mais lento. E o corpo vai absorvendo aquela glicose e vai utilizando à medida em que vai se dando o processo de maneira mais lenta, não existe esse choque. Esse aumento muito rápido da glicemia no sangue, em pessoas predispostas, e eu mencionei um princípio hoje pela manhã, nem todas as pessoas vão desenvolver a mesma enfermidade determinada pelo mesmo hábito. Tem pessoas que essa variação, eu chamo de transtornos neuroendócrinos, começam a ter problemas emocionais. Tem gente que tem depressão. Tem crianças que têm problemas de hiperatividade, que era o meu caso quando eu era pequeno, eu experimentei isso na própria pele. Tem crianças que não vão ficar hiperativa. Tem outras que vão ter o quê? Vão ficar obesa. Pode ter problema de obesidade. Esse excesso de caloria vazia vai lançando também os fundamentos para enfermidades cardiovasculares no futuro. Muitas pessoas pensam que as enfermidades cardiovasculares estão relacionadas somente com gordura. Não é somente gordura, é refinados, é açúcar também. Então, quando nós mastigamos, mudamos a qualidade. E aí fazemos uma terceira coisa, que seria uma palestra hoje, mas não vamos poder ter o tempo. Tomar água entre as refeições. De acordo com a Universidade de Washington, 80% da população a 90% não toma água suficiente. Estão semi-desidratadas. Agora, a água ajuda a mitigar a fome. A água não tem calorias. Mas experiências foram feitas que dizem que ajuda a mitigar a fome. Eu tenho 2 teorias. Eu creio, por exemplo, se a pessoa está acostumada a comer de 3 em 3 horas, quando vai chegando aquele momento de comer, pelo condicionamento, o estômago então começa a esquentar, porque começa a haver uma maior circulação, uma êxtase de sangue, na realidade, na parede do estômago, onde vai fornecer o calor para ajudar a digestão de proteínas, aquele ambiente ácido. Quando você sente que está esquentando, o que é que você faz? Vai tomando água aos goles, bem devagar. E você sente que aquilo esfria, uma água bem fria, de preferência gelada. E aí você vai descondicionando. A outra teoria, é uma teoria minha. Eu creio que como a maioria das pessoas não tomam água, o nosso corpo é inteligente, ele está sempre tentando salvar a gente da gente mesmo. Nosso corpo, nós temos a parte autônoma e a parte involuntária. Temos a parte, involuntária e a parte que é voluntária. E a parte voluntária está sempre tentando salvar, a parte involuntária sempre tentando salvar a gente da nossa parte voluntária.
Então, o corpo percebe que não está chegando água. E ele percebe que você chega água quando chega o quê? Comida. Desencadeia-se o reflexo da fome, não pela comida, mas pela água. Porque ele está vivendo ali no limite. E tem uma palestra de água que é aproximadamente 1 hora. Uma pesquisa feita pela Clínica de Mayo, que não é uma clínica adventista, descobriu o quê? Que o tomar pelo menos 6 copos de água diário, água límpida, pura, pode eliminar 45 sintomas de enfermidades. Dores musculares, dores de cabeça, infecções nas gargantas, gastrites, úlceras, prisão de ventre, fissuras anais, dores nas articulações. Segue uma lista de 45 problemas que pode estar relacionado com pouca água. Problemas de memória. De vez em quando vem um jovem falar: doutor Silmar, me dá uma vitamina para a memória. Tem vitamina A, água. Muito boa. Nosso cérebro, 90% é água. E ele está a cada momento processando milhões e milhões de informações por segundo. E o processar informações gera o quê? Gera calor. Não é assim com o computador? Se a ventoinha do computador parar de funcionar, ele fica lento, entra em pane. E aqui é a mesma coisa. E quem é que vai dissipar esse calor? É água. Senão o sangue se torna mais denso, circulação mais dificultada. Uma pesquisa feita pela Universidade de Loma Linda também descobriu que tomar de 6 a 8 copos de água pode reduzir em 50% os riscos de afecções cardíacas. O que tem a água a ver com o coração? É muito fácil, só entender a hemodinâmica. O coração é o quê? Uma bomba. Quando não tomamos água, o nosso sangue tende a se tornar mais o quê? Mais denso. Densidade nada tem a ver com coagulabilidade, vai ficar mais denso. Uma bomba vai bombear com mais facilidade água ou óleo? Água. Então, quando você toma água, você facilita o trabalho do seu coração, que o sangue ele se torna mais fluido. A perfusão é melhor. E só você implementar essas mudanças que estou fazendo, eu não dou 1 semana para muitos problemas de saúde desaparecerem e a pessoa se sentir com mais energia, com mais disposição, aquele soninho do final da tarde desaparece, não é verdade? Me perguntaram lá no Brasil: doutor Silmar, aquele soninho da tarde ele é bom? Então temos que diferenciar o bom do saudável, né? Bom é quem não quer dormir, não é verdade? É saudável? Aí já é outro. Uma pesquisa feita recentemente mostra que quanto mais a pessoa dorme, menos ela vive. Que a quantidade de horas de sono está inversamente proporcional à saúde e longevidade. Não se sabe por quê. Eu tenho uma teoria também. Eu creio que esse sonozinho que aparece já deve ser um estágio para o sono eterno que está chegando, né? A pessoa está, tipo, ali vendo como é que é o esquema, né? É claro que numa pessoa jovem, isso aí não deve acontecer. Mas uma pessoa já, um sênior, é normal que ele durma um pouco mais, em função já da idade. Tem alguns que dormem menos, né? Ou na hora errada. Então, temos que quebrar esses mitos. Muito bem, nós estamos aqui 10:05. Eu não quero me alongar mais. Deixa eu ver o que eu teria mais importante para falar. Ok. Vamos falar rapidamente aqui sobre produto de origem animal. E aí encerramos então e abrimos para as perguntas. Quando eu falo sobre produtos de origem animal, normalmente algumas pessoas não entendem. Não entendem por quê? Algumas dizem o seguinte: doutor Silmar, os patriarcas e profetas comeram carne, não comeram carne? Comeram. A igreja primitiva comiam carne ou não comiam carne? Comiam carne. Entretanto, a falha do raciocínio está no seguinte: nós nos esquecemos que através da história da igreja, pelos séculos,
A cada momento da história houve uma verdade presente e relevante. Então, essa verdade presente da reforma alimentar com relação à carne, ela não foi relevante em outras épocas. Sabe por quê? Porque não havia naquela época as implicações que existem nos dias em que nós vivemos. Então, muitas vezes se discutiu essa questão de produto de origem animal do ponto de vista dietético na igreja. E na realidade isso foi uma distração. Isso não tem a ver nada com dieta. O ponto de vista não é dietético, é um ponto de vista profético. É um tempo determinado na história, onde essa verdade presente seria relevante pelo contexto histórico que nós vivemos hoje, no século XX e no século XXI. Em outras épocas, não existia. Eu poderia passar uma hora aqui explicando algumas implicações. Uma delas foi a fome no mundo. Outro, o impacto sobre o ambiente. Outra seria, por exemplo, hoje, mais ou menos 70% dos antibióticos produzidos pelos laboratórios, os maiores clientes são os animais, não são seres humanos. Entretanto, nos últimos 30 anos, mais de 70% das enfermidades infecciosas foram adquiridas de seres humanos de quem? Por seres humanos, dos animais. Então, a produção em alta escala, a crueldade nos animais, porque tem que se produzir muito, então vai ter o componente da crueldade. O problema de poder estar certo realmente, se aquele produto vai chegar a milhões de consumidores em boas condições, é impossível, não tem como. São milhões de animais que são mortos a cada dia, necessitariam um exército de inspetores para verificar a cada carcaça. Isso é impossível. Somente durante o Thanksgiving, durante o período Thanksgiving, sabe quantos turkeys são mortos aqui na América? Alguém tem uma ideia? 33 milhões, somente turkeys. Vocês acham que eles verificam, pegam o pedigree cada carcaça? É impossível. Houve um período que fizeram inspeções rigorosas. E aqui eu tenho um relato do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos que fala sobre essas inspeções. Nessas inspeções rigorosas, como eles chamam de crackdown, nos abatedouros, o que eles encontraram? 92.578 bois e vacas, todos tinham tumor nos olhos. Encontraram abscessos são feridas com pus, uma coleção de pus. 438 mil bois e vacas, todos tinham abscessos generalizados. 2.518.000 porcos com abscessos. Notem que a incidência de abscessos foi 6 vezes maior dos porcos do que nas vacas. São animais mais predispostos a esse tipo de problemas. 24 mil ovelhas com abscessos, 10 mil bezerros. Abscessos no fígado, de 6.657.000 bois e vacas. Pneumonia, 144 mil de todo o gado, 62 mil ovelhas e 28 mil bezerros. Você pode até estar pensando, doutor Silmar, que bom que encontraram, estou me sentindo aliviado. Mas olha que diz o relatório no final. Esse é o número de carcaças que foram retidas por várias doenças, mas liberadas para o consumo depois de removidas as partes afetadas. Imagine que tipo de problema. Isso não era um problema do tempo dos patriarcas e profetas, não. Não havia os hormônios de crescimento, os fatores de crescimento na realidade. Hoje se lança na agricultura 10 milhões de toneladas de pesticidas, e a gente fala, doutor Silmar, eu vou comer carne porque os animais estão cheios as plantas estão cheias de pesticida. Sim, os animais também, porque muitos são tratados em confinamento, que são tratados com cereais, que são tratados com pesticidas. Então, quando você muda para as plantas, você evita os fatores de crescimento, você evita os antidiuréticos que dão no momento do abate, para que o animal não urine 48 horas para ganhar líquido e retenha assim toxinas. Você não tem os antibióticos, os metabolitos dos antibióticos. Você reduz grandemente a sua exposição a certos produtos tóxicos. Durante esse período, peixes de água doce,
750 mil toneladas foram condenadas, porque estavam contaminadas, muitos tinham tumores, 15 parasitas diferentes, cistos, tênias e solitárias. 16% das carpas, todas tinham câncer do ânus, e 20% das trutas, todas tinham câncer nas vísceras. E a pergunta é, por que que esses animais estão adoecendo? E o que diz Conselho sobre Regime Alimentar? Eu encontrei uma frase que por 10 anos eu não consegui entender. E lá diz o seguinte: à medida que aumenta a iniquidade nos homens, aumentam as enfermidades nos animais. E a iniquidade, depois eu fui entender, que era a ganância. Querer produzir em alta escala, a preço mais barato, em detrimento da crueldade, da saúde dos animais e também da população. Por isso que aumenta, porque esses animais são criados em verdadeiras casas de horror. Você olha, por exemplo, uma planta que processa a carne, você vê uma vaquinha sorrindo lá na parede, não é verdade? Para tirar a realidade do que é aquilo. Então, chegamos num tempo, e o tempo é agora. Isso nunca foi um problema daquela época, não havia poluição como nós temos hoje. A terra está contaminada e o tecido animal ele tem a tendência de concentrar tóxicos 10 vezes mais do que o tecido vegetal. E a maioria dos tóxicos presentes no ambiente, nos alimentos, são solúveis em gordura, significa que o corpo não elimina. E se você comer um animal que tem aquilo vai ficar retido aonde? No seu organismo é acumulativo, a não ser que um animal engula, né? Um leão, que não é muito normal. Mas nós, como aqueles consumidores lá, omnívoros, que pegamos de tudo, temos a tendência a concentrar esses tóxicos. É por isso que se vê tantos problemas de saúde. Nunca a ciência avançou tanto, na área médica, em todas as áreas, e nunca se viu tantas pessoas doentes. Hoje, por exemplo, estão querendo aumentar a idade da aposentadoria. E sabe o que eu estou prevendo? Eu estou prevendo que, se Jesus não voltar, um colapso completo do sistema de saúde, do sistema previdenciário. Por quê? Eles querem aumentar a idade da aposentadoria contando que o ser humano vai viver até 70, 80 anos. Ele pode até viver, mas não vai viver com qualidade para ser produtivo. Então nós vamos ter uma população produtiva mais contraída e saindo da força de trabalho em função de problemas de enfermidades. E já se prevê que nesse século, até 2040 ou 2050, que haverá uma redução na expectativa de vida do americano em 20 anos, relacionado somente, sabe com o quê? Com obesidade e as suas implicações. Então, já imaginou o futuro como está? Nós temos que investir na nossa saúde. O acesso à saúde vai se tornar uma coisa cada vez mais elitizada, cada vez mais difícil. Então vamos investir, fazer aquilo que nós podemos. Não quer dizer que eventualmente você não vai precisar. Eventualmente pode precisar. Mas pelo menos está reduzindo os seus riscos de ter problemas de saúde necessários. E algumas pessoas falam: doutor Silmar, ninguém morre de véspera. Morre de véspera sim. Hoje, por exemplo, dos 60 milhões de óbitos que ocorrem em todo o mundo por ano, mais ou menos 60 milhões, mais ou menos 50 milhões são de enfermidades simplesmente que poderiam ser preveníveis ou reversíveis. Então nós temos 40 a 50 milhões de seres humanos que morrem no mundo de véspera. Não deveriam ter morrido. E Deus às vezes permite, Ele não provoca, mas permite para ver se nós raciocinamos da causa para o efeito. Muito bem, tem a preocupação aí com a vitamina B12, que é a questão da carne, não é verdade? Então, a vitamina B12, na realidade, não existe nenhum animal, nenhum animal sintetiza B12. A vaca não sintetiza, a galinha não sintetiza, nenhum sintetiza. A vitamina B12, ela é sintetizada por umas bactérias. Onde que estão essas bactérias? No solo, no chão. Então, quando a galinha cisca,
ela come essa bactéria que coloniza o seu trato digestório e pega o cobalto, que é um mineral, e forma a cobalamina. A vaca, a mesma coisa. Entretanto, faz 3 anos, uma pesquisa feita pela Tufts University, aqui de Boston, indicou que 45% da população está com níveis de B12 menor do que aqueles desejáveis. Agora, 45% da população é vegetariana? Não. Talvez 0,1%. Isso quer dizer que está sendo maior em carnívoros do que em vegetarianos. Porque existe uma tendência cada vez maior em criar animais em confinamento. Então eles precisam de cereais que são tratados com pesticidas que acabam matando essas bactérias que deveriam colonizar. Nós, por exemplo, deveríamos estar colonizados por essas bactérias. Elas deveriam colonizar as gengivas, a cripta da garganta, o intestino. Quem trabalha lá na... Mas o que é que acontece com aqueles que vivem em grandes cidades? Não tem contato com a natureza. Então estão o quê? Isolado praticamente. Então o que é que eu aconselho? Eu aconselho aqueles que vivem na roça, que plantam, que comem seus alimentos orgânicos, que têm contato com a terra, não se preocupe. Mas aqueles que vivem na cidade, a cada 3 anos deveria fazer um exame de níveis de B12. Porque níveis de B12 pode apresentar níveis baixos, mais de 20 sintomas diferentes. E às vezes pode apresentar algum sintoma que a pessoa nem sabe o que é. Pode começar com um simples formigamento nas pontas dos dedos. Pode começar com amortecimento muscular, um simples problema de memória. Algumas pessoas com problema de depressão. Lá no Brasil, eu vejo muitas pessoas com depressão e às vezes não se pede também o nível de B12, porque não faz uma correlação. Então, a cada 3 anos, faça um exame. Se estiver normal, não tome. É porque de alguma maneira está chegando. Agora, se não estiver normal, é necessário suplementar. Porque as implicações, elas podem ser devastadoras para a saúde. Pelo contexto, então, que nós vivemos. Então, esse é o conselho. Então, nós estamos num mundo isolado. Existe muita preocupação com limpeza, não é verdade? Por que os veganos da Índia não têm problema de B12? Eles têm maior contato com a natureza. Eu me lembro quando eu trabalhava na roça, eu estava lá trabalhando em volta do pé de aipim, capinando, e daqui a pouco vi uma gota de suor, passava perto da boca, e com a mão suja, o que é que a gente fazia? Limpa. E ali já vai um pouquinho de B12. Hoje, uma criança coloca um pé num chão, num campo, num parque, a mãe só falta arrancar os cabelos. E é necessário esse contato com a natureza. No Brasil, acontece uma coisa interessante. Todas as vezes que você sai de uma grande cidade, na estrada você vai encontrar a figura de quem? Do vendedor de caldo de cana, não é verdade? Aí você para o seu carro, pede, eu quero um caldo de cana. Ele pega aquela cana que ele mal deu uma raspada, não é verdade? Com um facão, coloca lá na engenhoca, que mais uma meia dúzia de abelhas, depois ele te serve ali, não é? Agora eu vou fazer uma pergunta. Por que será que para se terminar tomar o caldo de cana, todo mundo tem que fazer assim? Por quê? Ali vai abelha, vai terra, B12 é riquíssimo em B12, ok? Então, a higiene, ela é necessária, mas nós não podemos perder esse contato com a natureza. Se você tem verduras, não coloca de molho, não coloca produto em cima, lava vigorosamente com uma buchinha se for possível. Tem gente que pega, com perigo do agrotóxico, pega as alfaces, as folhas, colocam lá na água, no cloro. É o que acontece. Isso vem com um filme de agrotóxico. Então, quando a água é um solvente, ela dissolve aquele agrotóxico que está preso na folha, e aquilo vai para a água. Aí o que acontece? A planta absorve de novo. Então, você tirou da superfície da folha e colocou para dentro. Então, você lava vigorosamente. É tudo que precisa fazer.
Amém.